A igreja verdadeira e o dom de profecia. Iniciando esse estudo, nos deparamos com dois caminhos sendo apresentados pela Bíblia. Eles se encontram no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Lá nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Sendo assim, nos deparamos com dois caminhos, um estreito e outro largo. No caminho estreito se encontram as pessoas que seguem a Deus, coisas e figuras relacionadas a Ele. No caminho largo encontramos o diabo, coisas, indivíduos, figuras relacionadas também a Ele. Sendo assim, de um lado, do lado de Deus, encontramos luz. Em contrapartida, ao lado do diabo, encontramos trevas. Do lado de Deus, encontramos Abel. Do lado do diabo, encontramos Caim. De um lado, a verdade. Do outro, a mentira. De um lado, a salvação. Do outro, a perdição. De um lado, justos. Do outro, ímpios. De um lado, trigo. Do outro, joio. De um lado, ovelhas. Do outro, bodes. De um lado, o selo de Deus. Do outro, o selo do diabo. De um lado, a igreja verdadeira, e do outro, a igreja falsa. Sendo assim, alguns poderiam dizer: placa de igreja não salva ninguém. E realmente, concordo com essa posição. Porém, você não gostaria de se unir a um grupo em maior conformidade com a Bíblia? Talvez esse teste possa te ajudar. Teste de 5 verdades bíblicas. Primeira verdade: Deus, descrita em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Segunda verdade: Jesus, descrita em João, capítulo 14, versículo 6. Terceira verdade: Espírito Santo, descrita em 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Quarta verdade: a Bíblia, descrita em João, capítulo 17, versículo 17. Quinta verdade: os 10 mandamentos, descritos em Salmo 119, versículo 151. Certamente, você será abençoado por Deus seguindo essas 5 orientações. No entanto, também será perseguido, pois a Bíblia nos indica sobre a ira do diabo contra a igreja de Deus, destacada em Apocalipse 12, versículo 17, onde nos diz: irou-se o dragão, o diabo, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Duas características importantes encontramos na igreja verdadeira. Ela guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Mas o que seria isso, guardar os mandamentos? Está diretamente ligado a obedecer à lei de Deus, descrita em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 a 17. Inclusive, o quarto mandamento, referente ao sábado. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Sendo assim, o espírito de profecia é o dom concedido por Deus aos seus profetas para que estes revelem a verdade do Senhor ao seu povo. Sobre o dom de profecia, a Bíblia nos alerta acerca dos falsos profetas, conforme descrito em Mateus capítulo 24, versículo 24, nos dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ainda no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15,
nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles têm três características principais apresentadas em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios, fazem curas e milagres. Vemos ainda, apresentado no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23, que Jesus dirá a estes: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E em 1 João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Falaremos agora a respeito de verdadeiros profetas, homens e mulheres usados por Deus para transmitirem a sua palavra ao seu povo. Um exemplo é Moisés. Ele ama e obedece os mandamentos de Deus, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Vemos ainda que este dom, o dom de profecia, acompanhou o povo de Deus no passado e o acompanhará até o fim, conforme descrito em Efésios, capítulo 4, versículo 8, e também versículo 11 ao 15. O exemplo de uma profetisa na Bíblia é o caso de Ana, que se alegrou ao ver o menino Jesus adentrando o templo. Um verdadeiro profeta aceita toda a verdade da palavra de Deus, conforme descrito em João, capítulo 17, versículo 17. Agora, você poderá descobrir biblicamente quem são os falsos ou verdadeiros profetas nesses últimos dias. E sugerimos que você analise uma pessoa muito especial. Seu nome era Ellen G. White. Ela recebeu de Deus diversas visões e sonhos proféticos. Escreveu mais de 80 livros e mais de 4.600 artigos para revistas. Escreveu sobre profecias, saúde, família, religião, educação e outros. As orientações dessa serva de Deus têm sido uma bênção à vida de muitas pessoas nos tempos difíceis em que vivemos neste mundo. Ela pertenceu e atuou intensamente para o movimento conhecido hoje como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esperamos ter ajudado cada um de vocês com esse estudo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.